Ora, muito boa tarde. Começo por cumprimentar as entidades convidadas, a Câmara Municipal de Torres Vedras, o Agrupamento de Escolas de São Gonçalo e o Agrupamento de Escolas Madeira Torres, e cumprimentar também as senhoras deputadas que nos acompanham, quer online, quer aqui em presença. A audição de hoje tem como assunto o acompanhamento dos apoios nas interrupções escolares. Da Câmara Municipal de Torres Vedras temos a Sra. Vereadora doutora Laura Rodrigues, do Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, a Sra. Subdiretora, Professora Clara Isabel Assis, e do Agrupamento de Escolas Madeira Torres, Professora Adjunta da Direção e Gestora da Educação Inclusiva no Agrupamento de Escolas, Professora Paula Martins. Todos agradeço a disponibilidade para estarem connosco durante esta reunião de trabalho e explicava então a grelha de tempos para esta audição. As entidades, neste caso, terão 15 minutos, será cerca de 5 minutos a cada entidade. Depois, as senhoras deputadas dos vários grupos parlamentares terão também 5 minutos para fazerem a sua intervenção e, no final, as entidades voltarão a ter mais 15 minutos de intervenção. Vamos então começar creio que com a doutora Laura Rodrigues, a senhora vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras. A quem dou a palavra, claro. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento especial, naturalmente, às senhoras e aos senhores deputados e congratular-me pelo facto de haver este contacto direto, ainda que não presencial, mas direto, para que realmente se possa aferir daquilo que é o assunto em causa na fonte, não é? E, portanto, da forma mais correta, creio eu. Muito obrigada. Devo dizer que relativamente ao município de Torres Vedras, portanto, o nosso trabalho com os agrupamentos de escolas e com as escolas não agrupadas tem sido, ao longo dos anos, um trabalho muito coordenado e muito colaborativo, mesmo antes de termos aceito a transferência de competências que foi efetuada no ano passado, mas que realmente este trabalho é um trabalho muito conjunto e muito colaborativo. E, portanto, a Câmara Municipal coordena sempre, em cada momento, com os seus agrupamentos, com as direções dos agrupamentos, todo o trabalho que há efetivamente necessidade, todos os recursos que são necessários e, portanto, concretamente naquilo que diz respeito à educação inclusiva, estamos completamente disponíveis todos os dias para trabalhar também com os próprios agrupamentos e as escolas não agrupadas para que realmente essas coisas, a inclusão seja feita da melhor forma. Relativamente ao assunto em apreço mesmo, portanto, a questão das interrupções letivas, este ano, portanto, foi um ano particular, não é? E, portanto, no período de confinamento, os nossos agrupamentos que têm centros de apoio à aprendizagem receberam as crianças que tradicionalmente lá estão, portanto, no ano letivo normal lá estão e que os pais entenderam que necessitavam que realmente as crianças estivessem nos próprios locais. E, portanto, receberam-nas da forma habitual, portanto, cada um dos senhores representantes dos agrupamentos as senhoras representantes irá fazer essas referências concretas, mas da parte da Câmara Municipal houve o apoio para que todo esse trabalho pudesse ser feito da melhor forma, fornecendo o transporte, fornecendo as refeições, auxiliares de ação educativa, professores de enriquecimento curricular foram disponibilizados também para poderem prestar o apoio e desenvolver atividades de acordo com aquilo que pedagogicamente fosse interessante para os alunos que estavam nas próprias escolas. Não só estes alunos com necessidades educativas especiais, mas também os outros alunos que eram filhos de pais com profissões de primeira linha e que foram acolhidos nas diversas escolas. E, portanto, este é efetivamente o trabalho normal que é feito da parte da Câmara Municipal com os agrupamentos para que realmente as coisas possam funcionar. Em interrupções letivas normais, portanto, em situações de férias de Páscoa, de Natal e, portanto, no período do verão, a Câmara Municipal habitualmente oferece um programa que é o tempo de férias,
E no tempo de férias existem atividades que são específicas para alunos com necessidades educativas especiais, e essas atividades são coordenadas com os professores das próprias unidades. E quando essas crianças estão no tempo de férias, acompanham essas atividades no tempo de férias, têm também a colaboração das auxiliares que com elas trabalham diariamente, fazem o acompanhamento também nessas atividades. Algumas das atividades, portanto, em algumas das atividades são atividades comuns para todos os alunos que estão no tempo de férias, outras são muito específicas e, portanto, são trabalhadas especificamente para os alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, de uma forma global, existe a atenção efetiva, quer dos agrupamentos, quer da Câmara Municipal, àquilo que é a educação inclusiva. Devo dizer, no entanto, que nos parece que há uma falta ainda substancial de investimento em termos de políticas públicas para que a educação possa ser efetivamente inclusiva. E, portanto, refiro-me mais em particular a estes alunos com necessidades educativas especiais, não é? Porque quando falamos em inclusão, temos um público muito vasto para incluir, não apenas estas situações. Mas penso que falta realmente um investimento maior em termos das políticas públicas para que realmente este trabalho possa ser feito da melhor forma, nomeadamente naquilo que diz respeito às instalações. Hoje confrontamos com uma situação, particularmente para o segundo e terceiro ciclo de escolaridade e secundário, com falta e inadequação daquilo que são os espaços para as atividades letivas que são necessárias para estes alunos. E, portanto, isto é um dos problemas que nós temos andado a tratar nestes últimos tempos. Uma das últimas comissões permanentes com as direções dos agrupamentos foi exatamente um assunto que estivemos a tratar e que é perfeitamente candente, e temos que levar em frente um trabalho que efetivamente seja diferenciado e que permita que haja condições para estes alunos tão boas ou melhores do que aquelas que existem para os alunos que não estão em situação de deficiência. E era só para agora. Muito obrigada. Muito obrigado. Passava então agora para a professora Clara Isabel Assis, do agrupamento de escolas de São Gonçalo, por favor. Tem a palavra quando quiser. Não estamos a ouvi-la. Já está? Agora sim, está. muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigada desde já pelo vosso convite, e só para vos situar um pouco no que é o nosso agrupamento, nós situamos em Torres Vedras, como é óbvio, temos cerca de 3.150 alunos estes integrados em 23 estabelecimentos de ensino e estão dispersos num raio de 50 km. Temos 4 unidades em funcionamento, 2 na EB de Ventosa, uma de multideficiência e outra de autismo, uma na EB de Torres, multideficiência, isto para crianças do primeiro ciclo. Depois temos ainda uma na escola sede, já mais para os alunos de segundo e terceiro ciclos, sendo que é uma unidade de multideficiência. Para além das crianças que estão mais afetas a estas unidades, temos todas as outras, umas largas dezenas, que integram os centros de apoio à aprendizagem. Como devem calcular, não é um trabalho fácil, e estas crianças precisam de um apoio muito, muito especializado, muito mais especializado do que qualquer outra criança. Este apoio está assegurado quando há atividade letiva, mas também necessitamos dele quando vamos para as interrupções escolares. Nestas interrupções, as crianças não podem, pura e simplesmente, ficar em casa, não só porque em muitas situações os seus progenitores trabalham, mas acima de tudo porque o elo com a escola não pode nem deve, de repente, ser quebrado. Não sei se me estão a ouvir, eu estou a ver que... Sim, estamos a ouvi-la. Sim. É aqui, bem como em outras situações, que articulamos com a autarquia as atividades destes meninos durante a interrupção. Ou seja, a autarquia, como já disse a engenheira Laura,
promove as atividades no tempo de férias, chamamos de tempo de férias mesmo, e estas atividades são planificadas para todo o universo de crianças, umas largas centenas. O que é que fazemos então? Depois de termos a planificação, trabalhamos as grelhas, alteramos se necessário para que todas as crianças com necessidades específicas possam integrar de uma forma ativa. O nosso objetivo é sempre que fiquem integradas com as outras crianças. Quando é de todo impossível, então adaptamos algumas das atividades. E quando falamos em atividades para estas crianças, basta pensarmos numa saída ao Parque Verde da nossa cidade ou numa ida à praia ou ao cinema, tudo implica uma enorme logística. Não é? Há meninos que são alimentados por sonda, há meninos com cadeiras de rodas, portanto, não é fácil, não é de todo fácil. No entanto, o nosso objetivo último é sempre que estas crianças se sintam felizes e integradas. E acho que isso nós temos conseguido. No entanto, não é só planificar e pensar em tudo, não é? É preciso transportar estas crianças de manhã, ao fim do dia, de atividade para atividade. E sem a autarquia, de certeza, o agrupamento não seria capaz, era todo impossível. É necessária ainda uma panóplia de recursos humanos, de assistentes operacionais, e estas, sem dúvida, são o nosso braço direito. São elas que estão com estas crianças tão especiais todos os dias, tantas horas por dia. Temos ainda a ajuda de vários técnicos especializados, dos professores da ECS, adaptamos espaços, fazemos de tudo um pouco. Só é possível com uma articulação, ou melhor dizendo, com uma parceria muito grande entre a autarquia e os agrupamentos de escolas. Porque sem esta união não conseguíamos de certeza assegurar o serviço e de certeza que as nossas crianças não seriam tão felizes. Obrigada. Por agora é só. Muito obrigado pela sua intervenção. Passava de seguida para a professora Paula Martins, adjunta da Direção e Gestora da Educação Inclusiva do agrupamento. Tem a palavra, por favor. Não estamos a ouvi-la. Agora sim. Sim, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Saúdo os deputados e as deputadas envolvidas neste grupo de trabalho. A oportunidade é muito importante para nós, fazer chegar a informação, portanto, acima, e é sempre um contributo muito positivo. Eu dividi esta apresentação, portanto, no tempo, em 3 partes. Naquilo que foi feito como experiência nestas interrupções que houve decorrentes também da pandemia, nos desafios que sentimos e em alguns constrangimentos que se tornaram também importantes referir. Portanto, o que foi feito relativamente à preparação destas interrupções escolares para estas crianças foi de imediato, portanto, a 21 de janeiro, uma reunião da educação multidisciplinar para definir quais as crianças que precisariam de facto de estar em contexto escolar nestas interrupções e portanto avançámos logo, mesmo quando percebemos que a situação ia avançar novamente para o encerramento. Depois organizamos toda a logística para conseguir manter os apoios terapêuticos aos alunos com as medidas adicionais que estão envolvidos nas nossas 3 unidades do agrupamento. O agrupamento eu não referi inicialmente, mas é constituído por cerca de 2.800 alunos com 3 unidades inseridas no Centro de Apoio à Aprendizagem com alunos autistas. Desenvolvemos também logo a possibilidade dos outros apoios terapêuticos no âmbito quer da psicologia escolar, quer do Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, em que temos um mediador escolar, um mediador social, uma terapeuta da fala e um psicólogo, pudessem também estar na linha
de forma presencial sempre que a família o aceitasse e fosse considerado importante. Para além disso, os alunos também tiveram a possibilidade de estar desde logo com os professores de educação especial e os seus AOs de referência nessas ditas salas, porque é para eles muito importante que nesse tempo eles pudessem ter desenvolvido algumas atividades lúdico-pedagógicas que de alguma forma lhes conseguissem manter as suas rotinas e as suas aprendizagens funcionais. Portanto, é muito importante. Os professores tiveram que fazer esse trabalho de forma rotativa, porque simultaneamente tiveram que preparar o ensino à distância para os outros professores, para os outros alunos que acompanham, e portanto, conseguiu-se essa estabilidade de alguma forma, quer nos apoios terapêuticos, quer nos apoios lúdico-pedagógicos, que foram constituir uma mais-valia, de facto, no apoio à família. Quando falamos em desafios, o desafio foi, logo no dia 21 de janeiro, tentar perceber como é que nós íamos operacionalizar estas questões de uma forma rápida, de uma forma eficiente e de uma forma que pudesse, de facto, auxiliar estas famílias. E então, portanto, a reunião da EMAI foi o ponto de partida para nós conseguirmos identificar esses meninos e essas necessidades, e de seguida foi muito importante, de facto, a colaboração com a nossa autarquia, com a Câmara, para podermos mobilizar todas as questões de ordem mais logística, transportes, almoços, alguns recursos materiais, para conseguirmos fazer face, de facto, a essa situação. E a 27 de janeiro, todas as crianças, todos os alunos que necessitavam efetivamente e dos quais as famílias aceitaram, porque vivíamos um período muito crítico na autarquia, no Conselho em termos de pandemia, nomeadamente pessoas desta equipa muito restritas estavam doentes nesta altura e, portanto, não foi fácil. Os constrangimentos geralmente transformam-se em oportunidades, se conseguirmos olhar para eles sob a perspectiva positiva, não é? E então o que sentimos foi que um dos constrangimentos foi que, ao recebermos a mensagem desta resposta de que tinha que ser dada, ela não foi logo imediatamente suficientemente clara, e então nós tentámos, através até de uma reunião logo no dia 22, com a Câmara e os agrupamentos, fazer logo ali algum pedido de esclarecimentos para tentarmos ter uma uniformidade a nível do Conselho, o que era importante. Conseguimos identificar outro constrangimento, que foi nós termos o professor de referência de cada uma dessas unidades a poder acompanhar sempre em permanência essa interrupção letiva. E isto é um constrangimento porque os professores depois têm um conjunto de umas outras tarefas, dos conselhos de turma, das avaliações, dos relatórios, do acompanhamento a outros alunos, e portanto houve aqui esta necessidade. Há um desafio de futuro que eu acho que é importante e que já está muito desenvolvido, que é de facto conseguirmos tornar estas interrupções escolares para os alunos destes centros de apoio à aprendizagem, destas salas especificamente, de maior qualidade, que é, como diz a vereadora Laura, e que já se faz neste momento esta articulação, que é conseguirmos criar ali umas equipas lúdico-pedagógicas de facto ter... Quando puder terminar, por favor. Pronto, então olha, eu ia falar desses aspectos, meus colegas já falaram, portanto o que eu gostaria de dizer é que é importante dignificar a qualidade desses momentos, isso é muito importante. Não basta receber os alunos, mas tê-los de facto em ambientes com qualidade e com contextos educativos de facto adequados no período letivo e no período que é não letivo. Muito obrigada e peço desculpa por tudo. Muito obrigado. De qualquer forma, ainda tem na parte final mais 15 minutos, e depois, se entender por pertinente dar mais alguma informação, poderá fazê-lo, como é óbvio. E agradeço também a sua intervenção. Agora passava às intervenções dos grupos parlamentares e dava a palavra à senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do grupo parlamentar do Partido Socialista, para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras deputadas, a senhora vereadora engenheira Laura Rodrigues, e na sua pessoa cumprimento também o município de Torres Vedras, e cumprimento a doutora Clara Assis e a doutora Paula Martins,
do agrupamento de escolas São Gonçalo e Madeira de Torres e nelas também todos o agrupamento e a comunidade educativa. Em março de 2020, o país e o mundo ficou assolado por um vírus que ninguém conhecia. E rapidamente houve necessidade de dar resposta a este vírus que estava com implicações negativas, quer ao nível da saúde pública, quer também ao nível da economia do país e também nas questões sociais. E naturalmente que o Partido Socialista rapidamente procurou mitigar estes efeitos negativos da Covid-19 através de várias medidas no âmbito para as empresas, para as famílias e também para a educação. E aqui, neste caso, a educação, eu gostaria de dar uma nota e realçar o esforço e o empenho e a dedicação que foi feita através do agrupamento de escolas, dos senhores professores, dos pais e também dos próprios alunos que, quando fomos obrigados a confinar, praticamente num espaço no fim de semana conseguiram organizar, enfim, todo o seu trabalho para que houvesse uma resposta aos seus alunos. Naturalmente que muitos obstáculos tiveram que ser ultrapassados, muitos problemas e muitas ansiedades foram vividas, mas o processo foi continuando e houve aqui uma necessidade e uma vontade de todos de dar resposta aos alunos que neste processo educativo são aqueles que realmente mais contam. Com o passar do tempo fomos também conhecendo um pouco mais o problema, digamos assim, do vírus, da Covid-19 e quando foi o segundo momento de confinamento, as escolas e também o Governo já tinha aqui mais matéria, digamos assim, para poder apoiar os alunos e as famílias de uma outra forma. E assim sendo, os alunos com necessidades educativas puderam continuar nas escolas, as refeições continuaram a ser servidas aos alunos, nomeadamente do apoio social. Depois também as faltas foram justificadas ao trabalho dos encarregados de educação, à exceção daqueles que estavam nomeadamente em caso de teletrabalho. Portanto, as escolas de acolhimento mantiveram-se abertas e para dar resposta aos filhos dos pais que estavam a trabalhar, que obrigatoriamente estavam a trabalhar, ou seja, faziam parte dos serviços essenciais. E, portanto, também foi dado aqui as atividades, nomeadamente com a intervenção precoce e o apoio às crianças portadoras de deficiência, também foi sendo feito e foi prestado. E a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens manteve-se em funcionamento precisamente para salvaguardar os direitos das crianças e jovens que tivessem a situação de risco. Naturalmente também com o apoio tecnológico, nomeadamente a nível de computadores, também foi aqui na segunda fase de confinamento, também foi dado com outro impacto. E também gostaria aqui de realçar que foi implementado em outubro o alargamento da cobertura da prestação social para a inclusão à infância e jovens e em novembro já tínhamos 650 crianças apoiadas. Ou seja, tudo isto para dizer o seguinte, que ninguém estava à espera, Portugal e o mundo não estávamos à espera de viver estes momentos de Covid-19, mas o certo é que todos temos conseguido ultrapassar e mitigar os efeitos nefastos que este vírus tem causado ao país, nomeadamente às crianças, aos jovens, às famílias, à economia do país e, portanto, esperemos que brevemente tudo isto seja ultrapassado e gostaria também de reforçar mais uma vez o empenho e a dedicação que todos têm dado a esta causa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras deputadas e um cumprimento especial às convidadas de hoje para falar aqui neste grupo de trabalho de educação inclusiva, à senhora vereadora, à senhora engenheira Laura Rodrigues, às senhoras professoras Clara Isabel Assis e à senhora professora Paula Martins. De facto, o aumento dos poderes locais em matéria educativa tem vindo a tornar-se uma realidade e este envolvimento decorre não só da produção normativa, mas também da dinâmica desenvolvida localmente em parceria com as escolas. Os agrupamentos têm trabalhado mais de perto com as autarquias e isso é realmente de louvar e têm-se feito trabalhos notáveis e exemplo disso foi aquilo que ouvimos hoje, quer da senhora vereadora, quer das senhoras professoras. Este envolvimento das autarquias é realmente de facto notável e de valorizar. Tomamos muito boa nota daquilo que deixou aqui a senhora vereadora e aproveitava só para deixar uma nota que se não fosse de facto o papel das autarquias locais nesta pandemia, muitos alunos teriam ficado ainda mais para trás nas suas aprendizagens e os alunos com necessidades educativas especiais mais ainda. E bastava recordar aqui a falta dos computadores que tardaram muito a chegar às escolas ou um plano de recuperação das aprendizagens que ainda não conhecemos. Estamos no final do segundo ano de pandemia e está agora a ser criado um grupo de trabalho para estudar estas questões, quando de facto ainda não se sabe o que é que se vai fazer com os alunos que ficaram com aprendizagens por recuperar e se falarmos de alunos com necessidades educativas especiais, maior é esta atenção e devia de ser de facto uma preocupação do Governo em olhar para o plano de recuperação das aprendizagens com maior celeridade. Ou o subsídio por deficiência que está atrasado e muitos alunos com necessidades educativas especiais viram-se privados deste subsídio. Os pais tiveram que adiantar este dinheiro, ainda não sabemos quando é que vão ser ressarcidos e têm com certeza terapias que ficaram por fazer ou quando o Ministério falhou no anúncio dos dados da Covid nas escolas, mas os senhores diretores tinham que preencher papéis e plataformas. Esta é uma parte e para valorizar aqui de facto o papel das autarquias foi extraordinário e um bem-aja a todos os autarcas que estiveram ao lado dos agrupamentos e aos senhores e às senhoras professoras que foram inexcedíveis e se não fosse este trabalho meritório de todos teria sido gravoso estes quase 2 anos de pandemia nas escolas. Aproveito a presença destas 3 convidadas de hoje para lançar aqui um desafio à senhora engenheira Laura Rodrigues, à senhora vereadora e perguntar-lhe, e porque a senhora vereadora também falou dos espaços que eram necessários acautelar para podermos ter os centros de recursos para as aprendizagens, nomeadamente no 2º e no 3º ciclos. Senhora vereadora, está preocupada com esta delegação de competências que irão para os municípios e que poderão não ser acompanhadas por esta transferência de verbas e os municípios estarem numa situação mais difícil para poder dar resposta àquilo que se pretende e de apoio, nomeadamente aos alunos com necessidades educativas especiais, e o que é que os municípios, e aqui em Torres Vedras temos esta boa prática das férias, onde é que os municípios podem ser ainda mais ambiciosos e trabalhar para uma escola inclusiva. Para a senhora professora Paula Martins, deixava aqui 2 perguntas e também se calhar outro desafio para a senhora professora, que prende-se com a questão do grupo de recrutamento da intervenção precoce. Se na sua opinião, de facto, este grupo de recrutamento seria benéfico e recorde que foi aqui também na Assembleia da República aprovado a criação do grupo de recrutamento da intervenção precoce, que o Sr. Ministro tardiamente disse que iria olhar para esta questão. Na sua opinião, senhora professora, será de facto uma mais-valia para o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais e para estas crianças um plano de recuperação das aprendizagens em que matéria é que deve versar? Parabéns pelo vosso trabalho, muito obrigada pela vossa disponibilidade em partilhar convosco estas boas práticas e as vossas experiências. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, para a sua intervenção. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes. Cumprimento também a senhora engenheira, vereadora da Câmara de Torres Vedras. Cumprimento a senhora professora Clara Isabel Assis, assim como também a senhora professora Paula Martins, e saúdo desde já o trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo de vários anos neste âmbito. A razão pela qual se sugeriu esta audição conjunta entre um município e os agrupamentos afetos a esse município, no caso de Torres Vedras, tem a ver com o facto de poucos serem os concelhos que conseguiram desenvolver uma dinâmica própria e até em contraciclo relativamente àquilo que são as orientações do Ministério da Educação e do próprio Decreto-Lei 54. Tanto quanto julgo saber, esta dinâmica existe já anteriormente ao Decreto-Lei 54 e ela foi mantida, apesar do Decreto-Lei 54 de alguma forma pretender diluir esta dinâmica. Ora, o que no caso do Bloco de Esquerda gostaríamos de saber era, ou melhor, o que no Bloco de Esquerda nós gostaríamos era de conhecer como é que essa dinâmica foi implementada entre os agrupamentos e a autarquia. A senhora vereadora já referiu algumas dessas dinâmicas e que meios específicos têm de ser mobilizados. Como é que essa articulação se faz? Foi necessário um protocolo? Decorreu de uma decisão do Executivo Municipal? Ou decorreu naturalmente de uma necessidade identificada à qual foi necessário dar resposta? Lembro que, pelo Decreto-Lei 54, as EMAI funcionam de acordo com os ritmos da escola, isto é, fecham antes dos pais terminarem a sua jornada de trabalho, fecham nas interrupções letivas e fecham nas férias, o que coloca problemas muito concretos às famílias com alunos com necessidades educativas especiais e é, de facto, uma dupla penalização para as famílias trabalhadoras que não têm de deixar os filhos nos tempos em que a escola encerra e subcarrega ainda mais as famílias que têm filhos com problemáticas relacionadas com as necessidades especiais. Eu dou, a título de exemplo, o caso de uma mãe que escreveu aqui para a Assembleia da República, ou pelo menos eu recebi esse mail, dando-me conta de alguns num concelho do interior norte do país, mãe sozinha, com 2 filhos, um deles com multideficiência e que para tomar conta do filho teria que deixar de trabalhar, mas se deixar de trabalhar ela não teria como pagar os materiais de que esse filho com multideficiência exige. Portanto, e ela não tinha nenhuma instituição a quem recorrer para lá dos tempos letivos, na altura das interrupções e para lá e durante os tempos de férias. Portanto, e o Bloco de Esquerda tem a certeza de que estas realidades se replicam por muitos concelhos deste país. Congratulo o facto de os agrupamentos terem mantido as unidades de apoio à multideficiência, lá está, em contraciclo com o 54, e que permite, então, ter esta estrutura que articula com a autarquia. A questão que eu gostaria, ou são várias as questões que eu gostaria de colocar, e para ser rápida, tem a ver exatamente com o seguinte: o Decreto-Lei 54 veio marcar um antes e um depois desta dinâmica, ou esta dinâmica que já existia continuou apesar do 54? Que análise tiveram os seus professores nos agrupamentos e a senhora vereadora na autarquia que análise fizeram então estes atores, digamos assim, do 54 e que levou, apesar de tudo, a manter a dinâmica que já vinha então anteriormente. E quais são essas razões? Ainda assim, apesar desta dinâmica estar implementada e estar no terreno, pergunto, porque acho que é a altura também para o dizer, se há dificuldades e se há ainda assim obstáculos que queiram partilhar com este grupo de trabalho e com a Comissão de Educação nesta dinâmica que conseguiram criar. Esta questão tem a ver com o facto de
as unidades estarem em funcionamento para lá dos tempos letivos, nas pausas letivas e nas férias, visa dar resposta a necessidades que são identificadas, e era muito importante que este grupo de trabalho soubesse quais são efetivamente essas necessidades identificadas, porque é que as EMAI não dão resposta e porque é que esta forma de articulação e estas unidades de apoio à deficiência dão essa resposta. Quais são as diferenças? Termino saudando a autarquia de Torres Vedras pela sua ligação próxima e pelo trabalho conjunto que desenvolve com os agrupamentos, os quais também saúdo, pela capacidade de ter tido alguma distância crítica relativamente ao 54 e conseguir trabalhar e manter a articulação no caso específico dos alunos da multideficiência com autismo. É desejo do Bloco de Esquerda que exemplos como o tempo de férias se replique por todos os concelhos, especialmente quando tem a vocação também de integrar a população discente que tem necessidades educativas especiais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Infelizmente, do grupo parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita envia os cumprimentos, está a assistir a esta audição, mas por motivos de agenda não lhe é possível fazer a sua intervenção, mas envia os seus cumprimentos e, para além de assistir aos trabalhos, irá, obviamente, também rever aquilo que tiver que ser revisto e que eles entenderem fazê-lo. De qualquer forma, passaríamos então agora, uma vez que não temos mais nenhum grupo parlamentar inscrito, passávamos então à última intervenção das entidades que estão em audição e passaria desde já a palavra então à senhora vereadora doutora Laura Rodrigues, da Câmara Municipal de Torres Vedras, para a sua última intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado eu, e começo naturalmente por agradecer as palavras muito agradáveis e elogiosas relativamente ao município, ao trabalho do município e das nossas escolas, dos nossos agrupamentos e das escolas não agrupadas. Efetivamente, este nosso trabalho não é um trabalho de grande formalidade. Este nosso trabalho conjunto surge da identificação das necessidades que existem efetivamente no Conselho, portanto, da dedicação que existe da parte dos agrupamentos, da dedicação que existe da parte da Câmara Municipal em verificar quais é que são as dificuldades, quais é que são as necessidades que necessitam de ser colmatadas. E, portanto, em função disso, este trabalho desenvolve-se de uma forma muito natural, não protocolada. Portanto, uma senhora deputada questionou se haveria algum protocolo, a senhora deputada do Bloco de Esquerda. Isto não é um trabalho absolutamente nada protocolado, é um trabalho que é um trabalho de todos os dias, em que acrescentamos todos os dias alguma coisa e em que modificamos todos os dias alguma coisa em função daquilo que são as necessidades. Porque, efetivamente, a nossa ligação é uma ligação muito próxima. Bastante antes de estarem previstos nos Conselhos Municipais de Educação a existência de comissões permanentes, Torres Vedras já reunia mensalmente com as direções dos agrupamentos, portanto, uma reunião mensal entre a vereadora e os técnicos da sua área que fossem necessários naquele momento e as direções dos agrupamentos e quem os agrupamentos achassem que fazia sentido trazer para essa reunião, por forma a verificarmos quais é que eram as situações que estavam a ocorrer, fazermos avaliação dos trabalhos que estavam em curso, das atividades, das necessidades que se estão a fazer sentir em cada momento. E em cada momento arranjar soluções para ultrapassar essas dificuldades. Portanto, sem haver constrangimentos, sem se estar a pensar de quem é que é a responsabilidade relativamente àquelas coisas ou a querer sobrepor qualquer responsabilidade ou qualquer competência. Portanto, de uma forma perfeitamente horizontal em termos de trabalho, cada qual
contribui com aquilo que pode contribuir em cada momento e aquilo que faz sentido em cada um dos momentos. E este trabalho, para que realmente as crianças com necessidades educativas especiais tenham direito, tenham tudo aquilo a que devem ter no seu dia-a-dia, aquilo a que têm direito no seu dia-a-dia, é um trabalho com que contribuímos todos de uma forma muito pouco protocolar, tal qual como todos os outros. E portanto, por exemplo, o caso do tempo de férias. O tempo de férias existiu inicialmente, portanto, quando foi concebido, foi sem haver qualquer pensamento relativamente às questões da inclusão propriamente ditas, portanto, há muitos anos, e ao longo do tempo, portanto, o que se começou a verificar é que efetivamente havia alunos que necessitavam de ter apoio durante esse tempo, não é? Portanto, precisavam de ter acolhimento e tinham direito ao que houvesse atividades também. E, portanto, aquilo que foi sendo feito de forma coordenada foi o contacto entre a autarquia e os agrupamentos, por forma a ver como é que poderíamos solucionar estas situações, com o que é que a autarquia pode contribuir, com o que é que o agrupamento pode contribuir e como é que organizamos essas atividades. E, portanto, entre todos, com os professores de apoio, com os professores coordenadores das próprias escolas, com as assistentes operacionais que estão todos os dias com esses meninos e com os técnicos da Câmara Municipal, portanto, organizam-se as atividades e as famílias podem entregar os seus filhos nas melhores condições, porque o apoio em termos pessoais, em termos de recursos humanos, é um apoio muito garantido, portanto, com um leque de pessoas perfeitamente capacitadas para estar com esses alunos e, portanto, este trabalho é um trabalho que eu posso dizer que qualquer autarquia pode replicar se houver este tipo de relação entre a autarquia e os agrupamentos, ou seja, que se queira cultivar este tipo de relação e que se ponha os alunos no centro das preocupações. Portanto, não pomos a autarquia no centro das preocupações, não pomos os dinheiros da autarquia no centro das preocupações, os agrupamentos não põem os seus professores no centro das preocupações, põem os seus alunos. E, portanto, quando assim é, nós conseguimos trabalhar numa base muito igual e arranjar soluções para as questões que nos surgem todos os dias. É evidente que temos constrangimentos, todos têm as escolas constrangimentos, temos nós constrangimentos que tentamos ultrapassar em cada momento. Constrangimentos, como eu já fiz referência há bocado, por exemplo, relativamente aos espaços, constrangimentos relativamente à formação de recursos humanos. Nós gostaríamos muito que as nossas auxiliares da ação educativa que estão com as crianças que têm necessidades educativas especiais tivessem formação muito específica para o efeito. Na generalidade não têm, portanto vamos realmente fazendo formações para as nossas auxiliares, mas é preciso ver que nesta altura são cerca de 500 e qualquer coisa pessoas, não é? E portanto fazer formação a 500 e tal pessoas, ainda que em grupos diferentes e para áreas diferentes, é efetivamente uma coisa que em termos de tempo, mesmo só em termos de tempo é complicado e em termos de dinheiro é difícil também. Mas é um caminho que tem que ser feito e, portanto, é um caminho que tem a ver, se calhar, também com a própria formação inicial das pessoas que são contratadas para virem para assistentes operacionais. Portanto, é um caminho que se vai fazendo, mas é uma preocupação que todos temos também. Transferência de competências, só para terminar, com a transferência de competências, nós não acreditamos, nem nunca acreditamos que com a transferência de competências vinha um envelope financeiro que fosse à medida daquilo que gostaríamos de fazer, nem daquilo que era necessário fazer. Não estamos habituados a que realmente isso aconteça dessa forma, mas também temos a certeza que com a transferência de competências vai um envelope que nós conseguimos gerir melhor do que se não tivesse vindo, que se tivesse ficado no Ministério da Educação. E temos a certeza absoluta, e portanto não sou nada modesta a dizer isso, que o gerimos melhor esse pacote e que conseguimos com esse pacote e com aquilo que nós, em termos de autarquia, decidimos que é um investimento efetivo que devemos fazer, conseguimos efetivamente ter melhores condições para os nossos alunos do que se não tivéssemos aceito a transferência de competências. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo então agora a palavra à senhora subdiretora, a professora
Clara Isabel Assis, por favor, tem a palavra. Não estamos a ouvi-la. Agora sim. Já está? Agora sim. Muito obrigada outra vez. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Queria só referir que na minha intervenção eu não me cingi especificamente a esta pandemia, mas queria reforçar que tudo o que fizemos, tudo o que fazemos antes da pandemia, fizemos também durante a pandemia. Portanto, estes meninos continuaram a ser apoiados durante a pandemia, por nós, pela autarquia, por todos, nunca ficaram sem ninguém. É verdade que temos um problema de espaço e continua a ser cada vez pior. Neste momento nós já temos os meninos com a multideficiência já misturados com meninos autistas, porque não há mais espaço na nossa cidade, não há, e torna-se bastante difícil. É verdade que é necessária a formação aos nossos assistentes operacionais. Não é qualquer um que alimenta uma criança através de uma sonda. Não é qualquer um que levanta uma criança de 80 quilos para lhe mudar a fralda. Não é fácil e é urgente que estes nossos funcionários, que são o nosso braço direito, como eu já referi há pouco, tenham mais formação. Eu não sei o que é que poderei acrescentar mais. Há pouco, como disse a engenheira Laura, nós trabalhamos muito diretamente uns com os outros, entre escolas, com a autarquia. Não há nada protocolar. Sentamos, colocamos as coisas à frente e decidimos, é preciso fazer isto, emprestas-me a tua escola porque nós precisamos de fazer isto. Sim, senhor, as nossas portas estão sempre abertas e nós ajudamos sempre em tudo o que nos é possível. E acho que não tenho assim mais nada a acrescentar. Muito obrigado. Obrigada. Passo agora a palavra à professora Paula Martins, adjunta da Direção do Documento de Escolas Madeira de Torres, por favor. Tem a palavra. Muito obrigado novamente. Também agradecer as palavras das senhoras deputadas pelo nosso trabalho, pelo esforço de todos na escola, de facto, para o bem dos nossos alunos. A dizer que, de facto, eu vou tentar aqui responder a algumas questões que me foram dirigidas especialmente. Relativamente ao grupo da intervenção precoce ser criado, nós o que entendemos que é importante é que, de facto, esses professores da intervenção precoce, dos quais nós também somos agrupamento de referência, possam, de facto, ser mantidos com estabilidade. Em tempos atrás, nós tivemos que recorrer à mobilidade para esses professores ficarem no agrupamento. Felizmente, agora temos um quadro do Departamento da Educação Especial muito estabilizado, dos quais já conseguimos alocar, de facto, 3 dos professores para a intervenção precoce. Isso facilitou-nos, portanto, essa estabilidade para a resposta necessária a todo o Conselho, não é? Porque a intervenção vai a todas as escolas, a todos os jardins, IPSs, particulares do Conselho e, portanto, a estabilidade é importante, portanto, para esse serviço da intervenção precoce e para o funcionamento das próprias ELIs, não é? Depois, relativamente ao plano de recuperação de aprendizagens para estas crianças que nós falamos, que estão muito afetas, neste caso, às salas, no nosso caso, de ensino estruturado relacionado com o autismo. Portanto, estas salas, apesar do 54, elas estão e podem estar incluídas no âmbito dos centros de apoio à aprendizagem criados e, portanto, é com essa possibilidade que a nossa EMAI atenta, portanto, permanente e vai, de alguma forma, fazendo a gestão de todos os recursos do agrupamento, nomeadamente a existência e a continuidade das 3 salas para este tipo de resposta a estes alunos com estas necessidades. Portanto, o plano de recuperação de aprendizagens para eles
portanto terá que ser um plano muito desenvolvido à luz de cada um deles e da especificidade de cada um deles, porque isto são situações de meninos, de facto, com um currículo que é um currículo próprio, desenvolvido, portanto, com áreas distintas para cada um deles e, portanto, tem que ser, no fundo, adaptado, não é, à medida de cada um deles. O facto de nós conseguirmos ter bons momentos das interrupções escolares já é uma coisa muito importante, porque mantém algumas aprendizagens que nós chamamos de aprendizagens das rotinas deles e digamos, da capacidade de operacionalização que eles precisam de ter. E, portanto, essas interrupções, quanto mais ricas forem no contexto lúdico-pedagógico, daí a engenheira Laura valorizar muito a questão dos tempos de férias e, de facto, é super importante a formação, como ela diz, para as pessoas que trabalham, mas se ainda conseguíssemos ir um bocadinho mais longe e criar aqui um conjunto de umas equipas lúdico-pedagógicas com este fim mais específico ainda, supervisionadas pelos professores efetivamente de educação especial e até com a colaboração das outras AOs de referência da sala, eu acho que era ouro sobre azul para conseguirmos enriquecer a qualidade desses momentos, dessas interrupções escolares. Estou aqui a ver as minhas cábulas para ver se posso ajudar em mais alguma questão que me foi colocada. Os obstáculos e algumas dificuldades vão sendo geridas, como diz a engenheira Laura, por uma proximidade que esta transferência de competências vai facilitar, não é? A proximidade com, de facto, a autarquia permite-nos muito rapidamente, quando temos um problema, quando temos um obstáculo, é muito fácil chamar quem está para nos ajudar, porque marcamos ou para amanhã, ou para depois da manhã, ou para a semana seguinte, e é de imediato, é fácil, muito mais fácil de conseguirmos resolver aquilo que é necessário. Vão surgindo pequenas questões e essas pequenas questões vão ter que ser adaptadas. De facto, eu penso que a vinda do Decreto-Lei 54 não veio fazer com que nós inviabilizássemos este trabalho de maneira nenhuma, veio fazer sim, se calhar, olhar para a concepção de todo o universo dos alunos sob a perspectiva inclusiva de todos eles, com a possibilidade deles poderem usufruir de medidas universais que anteriormente estavam muito fechadas pelo Decreto-Lei 3 para os alunos apenas com necessidades educativas de caráter permanente, não é? E nós sabemos que temporariamente na escola temos miúdos que às vezes por períodos de tempo mais curtos e por várias razões precisam dessa mesma atenção e precisam desse mesmo perspectivas para o sucesso deles poder ser ultrapassado. Portanto, tentamos também dar uma resposta a estes casos das unidades com uma flexibilidade horária de acordo com a família, portanto não temos neste momento pessoas ou pais ou encarregados de educação que não possam trabalhar por virtude dos tempos, por exemplo, de resposta da nossa escola. Os horários estão adaptados, não é? Com os transportes da Câmara para os poder chegar a casa quando os pais já os podem esperar. Portanto, não sei se há alguma coisa que ficou por dizer relativamente àquilo que me foi perguntado, perdão, desculpem. Pronto, esperar que tenha havido contributo, convidar se algum dia quiserem aparecer nas escolas para em loco perceberem aquilo que aqui estamos a tentar transmitir num espaço de tempo tão curto e desejar a todos que este nosso contributo tenha sido profícuo para os vossos trabalhos no grupo de trabalho da educação inclusiva, que merece a máxima qualidade. Muito obrigado, agradecemos o convite, agradecemos também as vossas intervenções pertinentes e certamente as senhoras deputadas irão tirar daqui as devidas ilações e propostas para que a nossa educação, principalmente aquela que tem a ver com este público tão específico, mas que nos diz tanto também, e é a preocupação de todos nós, claramente. Portanto, estamos aqui para isso, é esse o objetivo do nosso grupo de trabalho,
e temos todas as senhoras deputadas e delegadas estão extremamente empenhadas e motivadas para fazer um trabalho que vá ao encontro daquilo que são as necessidades efetivas de todos os nossos alunos. Agradeço mais uma vez, desejando-vos um bom trabalho e pelo que aqui ouvi, vejo que há grande empatia, sinergia entre os agrupamentos de escolas e a autarquia, o que é muito bom e certamente é um bom exemplo de como se deve trabalhar neste país, em articulação com as autoridades políticas locais e com os nossos agrupamentos. Muito obrigado mais uma vez e em nome das senhoras deputadas aqui presentes e também que nos estão a ouvir em casa, desejar-vos um excelente trabalho e muita saúde, e encerrava aqui este nosso ponto de trabalho.